Bom, claro que para o teu público de vocês aqui do programa, todo mundo já deve ter noção dessa ideia de Gaia, mas para quem, porventura, nunca ouviu falar ou não saiba, Gaia é como o Lutz adotou o termo, né, de um britânico, também de um inglês, que ele chamava Gaia era o nosso planeta vivo, então dava sentido de que o planeta não é uma rocha, não é só terra e areia, né, e água e minério, ele é um planeta vivo, ele se transforma à medida que a gente também vai se transformando aqui dentro. E esse planeta é um corpo que esse corpo está doente. E como ele demonstra isso? Igual ao nosso corpo, né? Fazendo uma analogia. Nosso corpo começa a ficar febril, começa a ficar quente. Por quê? Porque algum problema tem. E aí é que entra a, o link que eu procuro fazer sempre, Kira e Pedro, com o nosso grupo de pesquisa, né, com os jornalistas, que a gente faz uma análise no nosso grupo de pesquisa de jornalismo ambiental na URGS aqui, das matérias de imprensa que saem todas as semanas no Brasil, a gente faz um texto semanal. E eu, quando eu faço os textos nos nossos grupos, eu tenho utilizado um termo para a gente não focar só na questão climática. Parecia que nós estamos só numa crise climática. Sim, estamos com um grande problema climático, mas a crise principal ela é ecológica. É o corpo que está com problema e a febre é o clima, né, que está fazendo com que o corpo fique com mais problema ainda. Então, eu chamo até de um termo que é o ecoclimático, é uma crise ecoclimática, ecológica e climática ao mesmo tempo, porque não adianta a gente só parar de emitir gases de efeito estufa, né, diminuir a quantidade de utilização de carro com motor a combustão, né, diminuir o desmatamento. Não adianta só isso pensando em diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Principalmente não adianta o tal do mercado de carbono. Né? O mercado de carbono, que o próprio mercado tenta vender como algo positivo, não é. Ele não faz nada, ele só troca de um lugar para o outro, mas mantém dentro do planeta Terra, da atmosfera, mantém todo o CO2 que está espalhado por aqui. Então a gente tem que pensar que nós estamos destruindo o planeta há muitos anos, e destruindo o planeta é destruir o nosso corpo. Pense no nosso corpo febril, já doente por alguma coisa, e nós continuarmos agredindo o nosso corpo e deixando ele cada vez mais fraco. O que nós tiramos do nosso corpo? A resiliência. Essa chamada resiliência, que importa, é a resiliência natural, é a resiliência do planeta de, de aguentar, né, de suportar certos impactos. Só que quanto mais nós vamos impactando ele, ele começa a ficar mais frágil, adoecido e resiste menos aos impactos, porque a massa sadia do corpo ela está cada vez diminuindo. Né? A massa, digamos, afetada, massa doente, ela começa a ficar maior, começa a ganhar espaço e a resiliência diminui. Por isso que aqui a gente defende que no estado do Rio Grande do Sul, para trazer para a questão das enchentes que nós tivemos, o que nós precisamos, em primeiro lugar, é restabelecer a nossa natureza, né? Proporcionar com que as nossas matas de encostas, as nossas matas de ciliares dos nossos rios, corpos d'água, elas se restabeleçam para que fortaleçam novamente essas estruturas. Os rios, os lagos, tudo é como se fosse, é o que irriga essa terra. Uma terra sem água e sem a vegetação, sem aquela riqueza que existe dos micro-organismos na terra, ela se torna uma terra porosa, fraca, arenosa, né? Uma terra que ela não tem viço, não tem força e ela é facilmente levada pela água. Se nós pegarmos uma terra forte, que é com muitas raízes, com muitas gramíneas, galhos sobre ela, uma terra que tá, né, que se agarra em si própria, ela é uma terra mais forte, ela sustenta inclusive os cursos d'água, não deixa assorear, né? E aí a gente acaba tendo assim uma complexidade dentro dessa complexidade da natureza, a gente acaba tendo uma estrutura mais integral, né, que era essa natureza antes da gente vir para cá, enquanto um ser humano, destruir. No Rio Grande do Sul, nós temos mais de 200 anos de impacto, desde, se a gente for pensar, das colonizações que estivemos por aqui. Ora, vem o colonizador de fora, ele precisa desbravar um terreno, lá nos anos 1800, 1824, quando chegaram os alemães. Era pouca gente, e precisavam, sim, abrir espaço. Ok, naquele momento era isso que precisava ser feito. Só que essa cultura, ela permanece até hoje, 200 anos depois,
mais de 200 anos, mas com uma população muito maior, uma força de máquinas, né, um maquinário muito mais potente, com o mesmo pensamento, como se a gente ainda pudesse fazer o que os colonos fizeram lá nos anos 1800 e pouco até 1900. Não podemos mais. Então a gente tem que pensar no nosso agro, né, aqui no Rio Grande do Sul, o agronegócio que afeta o Pampa, afeta as matas da Mata Atlântica, que são os nossos dois biomas, né, que acabam afetando também os nossos cursos d'água, inclusive os nossos aquíferos. Nosso Pampa ele está tomado por plantios de monoculturas de soja e de eucaliptos. Ora, e basicamente para exportação, não é sequer para produzir alimento para dentro do Rio Grande do Sul.